Aberto em Joel capítulo 2, nós já vamos ler algum texto aqui em Joel. Segure mais uns minutinhos, uma mensagem bem objetiva, curta, mas que eu estou esperando há 8 anos para poder pregá-la. E Deus vai falar contigo nessa noite. Interessante que o Márcio estava congregando conosco aqui, né? Aí foi para... A nossa igreja aqui também é filiada ao Mevan lá, né? Então foi para a sede lá do Mevan em Itajaí. E é tão interessante que mais ou menos 1 mês e meio ou 2 meses antes do Márcio ir para Itajaí, ele estava ministrando louvor aqui num culto domingo à noite. E eu estava lá na casinha lá com o Daniel, com a Bruna, o pessoal do Data Show. E comecei a chorar e alguma coisa começou a me queimar muito intenso. Vocês se lembram desse dia? Muito forte, algo... E o Espírito Santo falando, vai lá, agarra ele, fala alguma coisa para ele, porque eu tenho algo para ministrar ao coração. E eu saí correndo lá da casinha do Data Show e abracei o Márcio aqui. A primeira coisa que eu lembro que eu falei para ele foi assim: o teu tempo aqui acabou. E o próximo lugar que você estará indo não é mais um tempo apenas de aprendizado, de aparar as arestas, mas é um tempo de começar a viver parte das promessas que Ele tem para a sua vida. E ver o Márcio aqui, e não deu não 1 mês e meio, né? Deu 1 mês e meio mais ou menos, o Márcio foi para Itajaí. E ver ele aqui hoje lançando esse CD maravilhoso e é muito bom. O Márcio tem um carinho muito grande por ele. Mais uma dobradinha, né? Como nos velhos tempos. Querido Joel capítulo 2. Deixa eu falar uma coisa para você. Há 8 anos atrás o Senhor me deu essa mensagem. Por isso eu quero que você aguente mais um pouquinho. Durante algumas vezes ao longo desses 8 anos eu tentei pregá-la. E sempre o Espírito Santo me barrando. Não permitia. E o Espírito Santo me barrando e eu não tentando entender o porquê. Até que chegou até uns meses atrás, eu falei, eu não vou tentar mais, porque o Senhor nunca me autoriza a ministrar sobre isso. Até que há 2 dias atrás, o Senhor falou, chegou a hora. E eu quero falar sobre unção nessa noite. E eu sei que é uma noite onde Ele vai desencadear algo novo na sua vida. Se prepare para o sobrenatural nesse lugar. Eu sei que você já tem sido tocado pelos louvores, por aquilo que Deus está fazendo, mas essa noite, por isso que eu falo, não tenha nem pressa de sair da presença do Senhor. Ele vai te pegar de um jeito que a sua vida não será mais a mesma. E há um fogo queimando dentro de mim, um intenso, querido. E eu ainda falei, Senhor, que isso saia para fora. E alcance cada um que entrou aqui nessa noite, porque, querido, eu tenho certeza que Deus vai nos marcar, como já tem marcado desde o início desse culto. Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Nós estamos vivendo um período hoje, no mundo como um todo, na sociedade, onde a violência é cada vez maior, corrupção, dentro do próprio corpo de Cristo, nós temos visto tantas coisas que nos entristecem muito. E claro que tudo isso é profético. O Senhor falou, quando os discípulos interrogaram Ele em Mateus 24, que o amor de muitos iria se esfriar, que a iniquidade iria multiplicar nos últimos dias, e nós temos visto isso. E com tanta dificuldade, o pecado ganhando tantas formas, até em formas de lei hoje, a gente se encontra numa época onde somente com a unção do alto, somente com o poder de Deus na nossa vida, nós podemos fazer retroceder essa maré de pecado, de corrupção, de apostasia. A mensagem à igreja de Éfeso, no capítulo 2 do Apocalipse, versículo 4, tem sido tão presente nos nossos dias hoje. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Querido, a busca do poder sobre as nossas vidas e da unção deve ser o seu alvo maior nesses últimos dias. Você colocar à frente de qualquer outra coisa que você possa estar pedindo.
Não se preocupe com outras coisas. Não é errado pedir uma porta aberta, uma faculdade, ou qualquer outra coisa. Não é errado. Deus vai acrescentar isso para você, você não precisa se preocupar. Mas entenda que deve queimar no seu coração, pedir realmente a unção, o poder do alto, um revestimento maior, para que você possa ser um instrumento eficaz das mãos do Senhor. Um carinha chamado Charles Finney, em 1834, nos seus sermões, ele falou: irmãos, vocês necessitam desesperadamente pedir por poder do alto. Esse cara pregou e falava, ensinava por isso em 1834. Se naquela época a necessidade por mais poder de Deus, por mais unção já era tão necessária, o que dizer dos nossos dias? Nós temos visto uma igreja, querido, oca. Não estou falando da cena, um cenário como um todo, que às vezes até tem um pouco de conhecimento, mas não exercita e não coloca isso em prática. Aonde o relacionamento com Deus ele é apenas superficial, baseado em alguns momentos só em barganha, e não numa profundidade onde Deus quer nos levar realmente a vivermos o evangelho pleno, aonde aquilo que Jesus falou, ide, pregai a toda criatura, por todo mundo, e vocês colocarão mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Os dons serão presentes na sua vida, na vida da igreja, no coletivo como um todo. Os sinais, o derramar do Espírito de forma evidente. É claro que esse versículo de Joel ele se cumpriu lá em Pentecostes, na igreja primitiva, e eles receberam e começaram a falar em novas línguas, e ali se principiou um movimento encharcado pela glória e pela presença de Deus. Mas essa palavra é tão presente hoje nas nossas vidas e tem que ser presente. Existem níveis de relacionamento com Deus. Ezequiel, no capítulo 47, ele fala sobre vários níveis de água. E até, se não me engano, o David Keelan fez uma canção chamada Águas Profundas. Ele diz que tem águas que vão lá onde? Nos tornozelos. É isso? Depois, nos artelhos, joelhos. Depois, nos lombos. Até então vir águas mais profundas. A sua paixão, a sua sede, a sua intensidade é que vai definir em que nível que você vai estar. E por mais que uma pessoa pode ter tido experiências com Deus, ser usada de maneira extraordinária, ter sido arrebatada, Deus usando ela para curar pessoas, transformar vidas. Por mais que uma pessoa tenha experimentado tanto, jamais ela vai poder dizer: eu já conheci o suficiente. Sempre vai ter a possibilidade de você ir um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. E somente a tua sede, a tua fome, desesperada por Ele, é que vai te levar a níveis maiores de unção, de revelação, da intensidade da presença dEle na sua vida. Eu contei uma vez aqui uma experiência que eu tive, indo pregar num seminário no sul do estado. Alguns aqui já conhecem essa história. E quando eu voltava de lá, eu cheguei para minha esposa, nem a Sara não era nascida ainda, e eu cheguei para minha esposa e falei: vamos adorando a Deus até a volta em Joinville, eram algumas horas de estrada. Eu falei: vamos orando, vamos adorando até em casa. E ela falou: estou dentro, vamos lá. E colocamos um sonzinho, começamos a adorar o Senhor, só não podia fechar o olho, mas ali, dirigindo e adorando o Senhor, e ela também. E de repente a glória do Senhor tomou o carro, a gente começou a chorar, e eu começava a chorar muito, ao ponto de ter que parar, porque estava ficando turva já a visão. E eu me lembro que em meio àquela adoração e aquelas lágrimas, eu fiz uma oração que marcou a minha vida, que parecia que foi o Senhor colocando as palavras na minha boca, e aquilo voltou como um vulcão para mim. E eu falava: Senhor, não me permita jamais, jamais me contentar apenas com respingos da Tua glória e da Tua presença, porque eu quero nadar no rio. Eu sei que existe um rio, existe muito mais. Então não me deixe me contentar com pouco. Até onde vai a sua fome, a sua sede por Deus, de ser usado de forma intensa por Ele? Essa geração está ávida por homens e mulheres de Deus. As pessoas necessitam, elas têm desejo de estar próximas de homens e mulheres de Deus que tenham uma experiência com Ele e que possam transmitir algo.
Querido, eu tenho pedido isso intensamente todos os dias. Eu tenho muitas falhas, sou limitado, eu sou um miserável. Mas eu não me canso de pedir, Senhor, eu quero ser uma bomba atômica nas tuas mãos, me traz mais dons, mais capacitação. E às vezes eu começo a orar no meu quarto, parece que a coisa está me rasgando por dentro, porque eu não sei nem mais como orar para pedir mais. Eu quero ver mais unção nos nossos cultos, e não só nos cultos, aqui sim, pode ser um desencadear do processo, mas nas ruas, no trabalho, na faculdade, você colocando as mãos, as pessoas sendo curadas lá. Deus quer levantar uma geração assim, que viva o sobrenatural, e que o sobrenatural não seja algo, como se fosse algo anormal, mas que fosse algo rotineiro, cotidiano. Mas precisa mais paixão. Precisa mais paixão, mais fome. O que é unção, pastor? O que é unção? Eu já li tantas definições sobre unção na minha vida. Poderia citar várias, tiradas de livros, mas teve uma que eu achei que foi muito interessante. O pastor Marcelo Oliveira, no seu livro A Unção e o Propósito Profético, ele diz que ele conta uma historinha para explicar o que é unção. Eu gostei tanto daquela colocação dele. Ele conta uma história que um jovem chegou até um ancião. E esse jovem chegou até esse ancião e perguntou, fez essa mesma pergunta: me explica, pastor, o que é unção? Quero descobrir a essência da unção e correr atrás disso. Então aquele pastor trouxe até ele atrás, no quintal atrás, e tinha um boi comendo ali a sua graminha. Ele apontou para aquele boi e falou assim para o rapaz: jovem, está vendo aquele boi comendo a grama? Sei, isso não é unção. E levou o rapaz até a estrada de chão. Tinha alguns pássaros no fio, no poste, no fio elétrico. Ele falou: está vendo aquele passarinho cantando aquela melodia, assoviando? Essa melodia que nós estamos ouvindo aqui, em cima daquele fio. Isso também não é unção. E o jovem falou: mas o que é unção então? Unção, meu filho, seria o boi em cima do fio, assobiando e cantando uma canção. O impossível de Deus, o sobrenatural de Deus. A glória de Deus sendo manifestada através da nossa vida, e os impossíveis rompendo e saltando como pipoca de uma panela. A unção libera aquilo que está fechado, abre a porta, abre cadeias, como diz lá em Isaías 10, 27, que ela quebra o jugo, despedaça o jugo, por causa da unção. Isso tem que ser o seu alvo maior. Eu tive uma experiência com o Senhor, eu compartilhei na nossa reunião de pastores aqui da Sena, há coisa de 15, 20 dias atrás. Durante 10 anos da minha vida eu estudei a Bíblia que nem um doido. Mas pensa, um cara doido, pregando sozinho dentro de casa. Minha esposa, quando casou comigo nos primeiros dias, pensou que tinha casado com um louco. Eu pregando sozinho, pregava para a vassoura, pregava para armário, ficava ouvindo 4, 5 pregações por dia e lendo a Bíblia. E eu orava, fazia o apelo para as vassouras e elas nunca aceitaram Jesus. Vassoura de coração duro. Depois passou-se alguns anos, ela viu que era normal, que era doideira toda. E eu sempre estudei muito, ao ponto dela várias vezes chegar assim: para um pouco, você vai ficar louco. E eu tive uma experiência muito forte com o Senhor no último Sedentos que eu e o Thiago fizemos aqui numa igreja aqui em Joinville. E no meio do domingo à noite o Senhor falou assim: acabou o tempo, não que acabou o tempo de você estudar, mas agora troca a proporção. Porque no meu devocional diário sempre foi 80% palavra, estudo, e 20% oração. E o Senhor falou: agora inverta, nos próximos 10 anos aí, 80% oração e 20% palavra. Não que você tenha que fazer isso agora, mas na minha experiência pessoal foi isso. Eu quero que você ore mais, que busque mais, que seja mais intenso, com mais fome, com mais sede, porque é um tempo da igreja viver os sinais, a presença de uma forma intensa. Chega de lugares mortos, de pessoas mortas. É um tempo de nós vivemos a vida de Deus, manifestar a glória de Deus. Você precisa atrair a unção sobre a sua vida, atrair essa unção.
algumas formas de você atrair. É claro que há. Poderia citar várias aqui, mas como eu falei, eu quero ser objetivo nessa noite. Contundente. Uma forma de você atrair a unção é ser obediente à voz do Espírito. Começa por aí. Quem não segue as orientações do Espírito, jamais Deus colocará na sua mão coisas maiores, porque se Ele me ministra coisas para que eu faça, seja qual for a ordem, qual for a área, como? Ele vai poder me acrescentar coisas maiores? Se eu não sigo as orientações, as impressões do Espírito no meu coração, eu não me mostro para Ele uma pessoa confiável, e Deus só deposita unção em quem Ele confia. Salvação é para todos, a unção sobrenatural. Não, você precisa mostrar confiança. São processos. Para Ele poder derramar sobre você. E sabe que você não vai roubar a glória que é dele, apenas vai transmitir aquilo que é dele para as pessoas. Sensibilidade à voz do Espírito. Eu me lembro que há 8 anos atrás, quando o Senhor me deu essa mensagem, eu estava escrevendo ela. Eu tinha na parte da tarde muitas coisas para fazer, um monte de correria. Se não me engano, era até um sábado. E quando eu almocei rapidinho, e eu até falei, vou sair correndo, agora tem um monte de coisa para resolver. O Senhor falou, não, você vai deitar e dormir. Eu falei, Deus, deita e dorme. Mas eu tenho tantas coisas para resolver hoje, e ainda tenho um culto para pregar à noite. Não, deita e dorme. E eu obedeci, eu deitei e dormi aquela tarde toda. Acordei, tomei um café, tomei um banho, fui para o culto. Antes mesmo de começar a pregar, uma irmã chegou assim, me abraçou e falou, olha, essa tarde, eu não te conheço, um lugar que eu nunca tinha ido. O Senhor te deu um livramento no trânsito nessa tarde. O diabo queria ceifar a tua vida. E o Espírito Santo, Ele me revelou que Ele mandou você dormir, por você obedecer, que você está vivo aqui nessa noite, podendo ministrar a palavra do Senhor. Sensibilidade à voz do Espírito. E seguir essa direção. Quando o Senhor te mandar abençoar alguém, não retenha. Se Ele está te mandando você abençoar alguém, é porque Ele quer te abençoar. Então faça isso, porque se você não for fiel nas pequenas impressões, como Ele acrescentará coisas maiores? Mostre-se confiável, obedecendo tudo aquilo que Ele colocar no teu coração. Se é para romper, se é para rasgar, se é para ir, se é para retroceder. Essa é uma primeira forma de você atrair a unção. Obediência à voz do Espírito. A segunda, como eu falei aqui, é fome. Abre no Salmo 42 rapidinho. Salmo 42, fome, sede. Salmo 42, versículo 1. Como a corça ceia pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Fome e sede atrairá a unção. Eu já ensinei no culto de ensino aqui sobre a corça uma vez. E da corça, um animal. Vocês devem ter visto em documentários em outros lugares. Ela tem um olfato privilegiado em relação a águas. Pode ter um burburinho de águas a alguns quilômetros de distância daqui. Ela consegue detectar esse barulho de águas e correr em direção a isso. Coisa que outro animal não tem, não possui. É incrível essa direção, esse sentido que ela tem para alcançar águas. Tanto que é comum em regiões da África Oriental, se eu não me engano, em parte ali do Oriente Médio, que regiões que não são nem tão, são mais desertas, e precisam se passar dutos de uma região para outra, água por baixo. É muito comum você ver em algumas regiões corças andarem certinho por cima dos aquedutos, porque elas conseguem detectar que tem água passando ali por baixo. Então elas vão seguindo geralmente o aqueduto até dar em alguma represa ou a fonte daquilo. É muito comum. E ainda mais, a corça ela tem um cheiro muito forte. Vi um documentário tempos atrás dos 10 animais mais fedidos do mundo, e não só em cheiro forte, desagradável, mas que transmite um odor forte. A corça era um dos 10 ou dos 15 mais.
E esse odor forte que ela exala, ela se torna uma presa fácil para predadores de grande porte, leão e outras, que devoram ela e comem ela. Então, para a corça achar águas era caso de vida ou morte, porque se ela achasse uma corrente de águas, um manancial, ela podia mergulhar. Então ela podia tirar um pouco do seu cheiro, e ficaria muito mais difícil de um leão ou de um animal de grande porte localizar ela, achar ela pelo seu cheiro. Corrente de águas para a corça era caso de vida ou morte. Era um desespero. E por isso que o salmista, conhecendo isso, esse traço da natureza, conhecendo esse animal, ele fala: assim como a corça anseia, suspira desesperadamente por águas, assim, Deus, assim, a minha alma por ti suplica, clama, tem sede, tem fome. Assim como águas para a corça é caso de vida ou morte, para nós nesse tempo, nessa geração, tem que também ser caso de vida ou morte. A maneira como nós enxergamos a presença dele, o atraímos e o buscamos, é a forma como ele vai nos despejar toda a sua porção de unção e glória, e nos usar de uma forma intensa na presença dele. Eu não quero mais migalhas. Eu não quero mais migalhas. Não se contente mais com migalhas. As minhas orações, eu tenho sido tão desesperado ultimamente, ao ponto de não conseguir orar a Deus. Eu preciso de mais. E Ele tem começado a me saciar, e eu sei que ainda tem tanto para alcançar, mas precisa haver fome. Precisa haver fome, precisa haver sede. Você precisa desejá-lo mais do que tudo, de uma forma intensa. Então Ele vai mudar a sua vida, vai mudar a vida da sua família, vai mudar a trajetória do seu ministério. Sabe por que você não rompeu ainda? Porque você não ora. Você não procura conhecer aquele que te chamou. Você poderá atrair Ele com santidade. Você poderá atrair Ele com santidade, porque nós somos apenas um canal, um cano. A represa é Deus. Está lá a sua glória, a sua unção, a sua presença. E para as águas da represa chegarem até as casas, elas precisam passar pelos canos. Esse cano, eu e você, somos instrumentos de Deus. Agora, se esse cano estiver sujo, a água vai sair límpida de lá e vai chegar barrenta. Você quer saber como atrair a unção? Além daquilo tudo que eu já falei, busque se limpar-se. Limpar as suas vestes. Porque chegou o tempo que Ele vai fazer separação entre o santo e o profano, entre o justo e o injusto, entre o limpo e o sujo. Eu não quero que você fique para trás. Eu não quero que você fique para trás, porque é o tempo do Senhor fazer uma separação na sua igreja, porque Ele tem pressa. Ele tem muita pressa. E aquele que está sujo vai se sujar mais ainda, e aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Tome uma decisão, tome uma posição, largue o adultério, largue a fornicação, largue a pornografia pela internet, largue a murmuração, largue a contenda, largue a fofoca, largue a mentira, largue o roubo, largue a lascívia, largue todas essas coisas, pelo amor de Deus. Já está atrasado na sua vida algumas coisas, já era para ontem, já era para estar acontecendo, você sabe disso. Está atrasado. É porque você não se posicionou ainda, é por isso que a coisa não rompeu. Está atrasado. Por favor, dê liberdade para Ele agir na sua vida e começar a fazer aquilo que precisa ser feito. Há uma geração que precisa ser impactada. Há uma geração que precisa ser impactada, e Ele conta comigo e com você. Ele conta comigo e com você. E sabe para que é unção?
Sabe por que da unção? A unção não é para nós aparecermos. A unção não é para que nossos nomes estejam nos outdoor. A unção é por causa de Atos capítulo 1 e versículo 8. A unção é só por causa disso. Atos capítulo 1 versículo 8. Mas recebereis poder. Mas recebereis poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como em Samaria, e como nos confins da terra. É para isso que é a unção, para impactarmos essa geração, para pregoarmos um ano aceitável do Senhor, libertar os cativos da opressão, curarmos os enfermos. É para isso que a unção está sobre as nossas vidas e quer vir mais e romper mais. Eu preciso de mais, eu sei que você também precisa de mais. Nós precisamos de mais. Ah, Deus, levanta uma geração mais apaixonada, Senhor. Levanta, Deus. Que não te troque por ninharias. Que só pense em coisas materiais e esquecem das verdades do reino, Senhor. Comece a tirar o olho da tua igreja da terra e comece a focar no céu. Porque então as respostas virão. A cura virá. Os dons virão. Alcançaremos os sonhos.